Bom, pessoal, tudo bem? Eu vou colocar aqui agora para vocês um vídeo com as respostas da atividade da semana passada. Gostaria que vocês acompanhassem, se possível, com a atividade aberta e a gente vai resolvendo e você vai analisando o que você acertou, o que você errou, ok? Então vamos lá. Primeiro exercício, uma questão objetiva, que diz o seguinte: quando um corpo está mais quente que outro, certamente. Vamos analisar cada alternativa ali. A primeira diz o seguinte: há diferença na quantidade de energia térmica. Vamos analisar a seguinte questão. Eu vou colocar aqui um corpo. Deixa eu trocar aqui. Vou colocar aqui um corpo A e um corpo B. Vou colocar maior aqui, maior. Esse corpo A aqui eu vou colocar, ele tem duas partículas. E cada uma, vamos atribuir um valor de energia aqui. Vou atribuir o valor 5. 5 e 5, ok? Então a gente tem uma soma total de 10, que seria a energia interna do sistema todo. 5 é a energia da partícula e 10 é a energia do sistema todo. Aqui no B eu vou colocar 5 partículas. 1, 2, 3, 4, 5. E cada uma eu vou atribuir o valor 2 aqui. 2, 2, 2, 2, 2. Esses valores têm a ver com o grau de agitação de cada partícula. Tá? Então a gente pode perceber o seguinte, que aqui no corpo A a gente tem menos partícula, ou seja, a gente tem um corpo com menos massa e cuja energia de cada uma delas é 5. Então, apesar de ter menos massa, a energia de cada partícula, o grau de agitação de cada partícula é maior do que no corpo B, onde a gente tem mais partículas, mas cada uma tem menos energia, certo? O grau de agitação de cada uma é menor. O que a gente pode concluir aqui? A gente tem aqui no A uma soma de 10 e aqui no B, se você somar, também dá 10. Então você tem a mesma energia térmica dos dois corpos, mas o corpo A, como tem um maior grau de agitação em cada partícula, a média é mais alta, a média aqui é 5, você tem então um corpo com a temperatura mais alta. Tá? Então a temperatura do corpo A é maior que a temperatura do corpo B, ok? Mesmo tendo a mesma energia térmica. Se você somar a energia, toda a energia interna do A, você tem 10 e toda do B você tem 10 também. Né? Então isso mostra que a primeira não está correta. Se você tem um corpo mais quente, um corpo está mais quente que o outro, certamente há diferença na quantidade de energia térmica? Não, eu posso ter energias térmicas, quantidade de energia térmica igual, que é o caso do exemplo que eu dei aqui. Ok? Então essa primeira está fora, não pode ser. A segunda alternativa, as temperaturas são iguais? Se um corpo está mais quente que o outro, as temperaturas são iguais? Não, né? Isso é bem óbvio. As temperaturas estão diferentes. Se um corpo está mais quente que o outro, as temperaturas não podem ser iguais. Então a segunda também está descartada. A terceira diz o seguinte: é, as partículas do corpo mais quente estão mais agitadas? É exatamente isso. Se você tem um corpo mais quente, se o corpo está mais quente, é porque a média das partículas, da energia das partículas é maior, ou seja, elas estão mais agitadas. Não, a conclusão, essa aqui é a questão correta. Vamos só analisar as seguintes para dar uma olhada o que tem ali. As partículas do corpo mais frio estão mais agitadas. Não, se o corpo é mais frio, elas estão menos agitadas e não mais agitadas. Tá? É justamente o contrário dessa de cima. E a última, as partículas do corpo mais quente têm menos energia cinética. Se o corpo ele é mais quente, as partículas têm mais energia cinética, não menos. Tá? Tem mais aqui, não menos. Então essa também não pode ser. A única alternativa que restou então é a terceira. Vamos ler de novo aqui. Quando um corpo está mais quente que o outro, certamente as partículas do corpo mais quente estão mais agitadas. Okay? Lembrando daquele conceito de temperatura, que temperatura é o grau de agitação das partículas, é a medida do grau de agitação das partículas. Então, mais quente, maior a temperatura delas. Ok? Vamos para a próxima. Bom, agora a questão 2. Questão 2 ele diz o seguinte: para a termologia, que é um ramo da física que estuda o calor,
né? Vou colocar aqui termologia, assinalar aqui. O calor é. O que é o calor, então, para termologia? Nós já estudamos nas aulas anteriores, lá em presente, lá na sala de aula mesmo, a gente viu que o calor ele é a energia que está transitando de um corpo para outro, está passando de um corpo para outro, né? Aquela diferença entre calor e temperatura. Temperatura é a medida de grau de agitação das partículas, ou seja, quanto mais agitadas, maior a temperatura. E o calor é quando você tem uma transferência de energia de um corpo para outro. Essa energia que está sendo transferida, ela é o calor, tá? Então vamos dar uma analisada aqui nas alternativas para a gente ver qual delas que representa melhor a definição de calor. Primeiro, calor é uma palavra que indica um ambiente quente? Não, calor é energia, então ela não é um ambiente. Não é ambiente. Essa aqui está descartada. A segunda, sinônimo de alta temperatura, calor não quer dizer alta temperatura. Você pode ter transferência de calor mesmo a baixa temperatura. Você pode ter corpos com temperaturas negativas na escala Celsius, mas trocando calor entre si, né? Desde que elas tenham diferença de temperatura entre elas, vai haver troca de calor. Então, não quer dizer alta temperatura. Calor é simplesmente energia transitando de um corpo para outro. Isso pode acontecer também a baixas temperaturas. Então, essa segunda alternativa aqui também está fora. Vou até cortar a palavra alto aqui, porque não é necessariamente alta temperatura a transferência de calor. A baixas também ocorre. Terceira, a própria energia térmica de um corpo. Calor é a própria energia térmica de um corpo. O calor é quando ele está transitando, está passando. Então, não é a energia que está no corpo, tá? É a que está chegando ao corpo. Esse é o calor. Depois que já está estabelecido no corpo, já não é mais calor, já passa a ser energia térmica do corpo. Então, essa terceira também não é. A penúltima. O calor é a transferência de energia térmica de um corpo mais quente para outro menos quente. Corretíssimo. Então, é exatamente isso aqui. O que é o calor? É a energia que está sendo transferida, energia térmica que está sendo transferida de um corpo, e ele se dá na natureza sempre do mais quente para o menos quente, ou seja, o de maior temperatura para o de menor temperatura, né? O de maior temperatura tem uma agitação maior das suas partículas e transfere esse grau de agitação para o corpo com as partículas menos agitadas. E o último, só para conferir ali, o calor é o fluxo de energia térmica do corpo menos quente para o outro mais quente? Não. É exatamente o contrário da anterior, que é a correta. Então essa aqui está errada. Seria o fluxo, ok? O fluxo de energia térmica do corpo mais quente para o menos quente, que é o que diz na penúltima. Então essa aqui também está descartada, ok? Vamos para a próxima. Vamos aqui para a questão 3. A água contida em uma panela estava inicialmente a 21 graus Celsius. Após o aquecimento, sua temperatura sofreu uma elevação de 36 graus Fahrenheit. Determine a temperatura final da água na escala Kelvin. Então repare que ele começa com escala Celsius para dizer a temperatura inicial. Depois ele diz aqui uma variação em Fahrenheit, ou seja, o quanto a temperatura subiu, quanto ela subiu, né? Não é quanto ela terminou. E no final ele pede para você determinar qual é a temperatura final na escala Kelvin. Então, só anotando aqui, deixa eu só deixar aqui mais fininho aqui. Temperatura inicial é de 21 graus Celsius. A variação de temperatura é de 36 graus Fahrenheit. A temperatura final é o que a gente quer encontrar, mas a gente quer na escala Kelvin, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: quando eu tenho uma variação de temperatura de 1 grau na escala Celsius, isso quer dizer que essa variação representa 1,8 na escala Fahrenheit. Tá? Para cada grau que sobe na escala Celsius, sobe 1,8 na escala Fahrenheit. Né? Isso vem daquela aula que a gente já teve de escalas. Aqui é 0 para a escala Celsius, né? Lembram disso? Aqui é escala Celsius. E depois aqui a escala Fahrenheit, que vai de 32 até 212. Até
212 aqui na escala Fahrenheit. Tá? Então, só para a gente assinalar aqui, ó, essa variação de temperatura aqui, ó, de 0 a 100, tem 100 graus de variação, 0 a 100, 100 graus. E de 32 até 212, nós temos 180 graus. Tá? Então, para cada 100 graus que sobe na escala Celsius, sobem 180 na escala Fahrenheit. Se eu dividir isso por 10, quer dizer que para cada 10 graus que sobe na escala Celsius, eu tenho 18 graus na escala Fahrenheit. E se eu diminuir mais ainda para 1 grau na escala Celsius, eu tenho 1,8 na escala Fahrenheit, que é exatamente o que está colocado aqui, ó. Para cada grau que sobe na escala Celsius, a gente tem uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit. Ok? Então vamos pensar o seguinte: a gente pode montar aqui uma regra de 3 assim. Se para 1 grau eu tenho uma variação de 1,8 na escala Fahrenheit, se eu tiver uma variação na escala Fahrenheit de 36 graus, eu vou ter quanto na escala Celsius? Tá? Resolvendo isso aqui, a gente vai ter assim, x vezes 1,8, né? Vai passar dividindo 1,8, vai ficar 36 dividido por 1,8. Aqui a gente pode fazer assim, ó, para ficar mais fácil. 36 vezes 10, 360. 1,8 vezes 10, 18. Então, x é igual. Se eu fizer 36 dividido por 18, dá 2. Mas tem um zero a mais aqui, então é 20. Ou seja, eu tenho uma variação de 20 graus Celsius quando essa variação for de 36 graus Fahrenheit, ok? Bom, então já dá para descobrir qual é a temperatura final em Celsius. Temperatura final, vou colocar aqui embaixo. Temperatura final é os 21 graus que eu tinha, mais a variação, que foi os 20 graus que eu encontrei. Ou seja, a temperatura final é de 41 graus Celsius, ok? Só que tem um porém. A gente quer, aqui ó, vou assinalar aqui de novo. A gente quer aqui na escala Kelvin, e nós estamos com a escala Celsius, então tem que fazer uma transformação. Lembrando nas nossas aulas lá atrás de transformação de escalas, nós temos a seguinte relação: temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Lembram disso? Ok, então se eu tenho, eu vou colocar aqui o valor da escala Celsius e vamos fazer uma matemática aqui simples assim. A temperatura final da escala Celsius que a gente calculou foi de 41. Vou passar esse negativo para cá, vai ficar positivo, 273, e quem fica sozinho do lado de lá, temperatura na escala Kelvin. Então, para finalizar, temperatura na escala Kelvin é a soma desses dois. Você tem lá 1 com 3, 4, né? O 4 com 7 dá 11, com mais, aí nós vamos colocar aqui 11, subiu 1 lá em cima, e 2 com mais esse 1 que subiu 3. 314 Kelvin. Resposta final, 314 Kelvin. Só colocar aqui para a gente assinalar, uma cor diferente, de verdinho aqui. 314 Kelvin, a resposta final. Ok? É isso, vamos para o próximo. Bom, pessoal, agora a gente vai começar aqui com a questão 4. Questão 4 diz, ela fala sobre o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, aquele ataque aos prédios, né, ao World Trade Center, o 1 e o 2, que desabaram. E o texto é longo, conta toda a história, fala sobre a temperatura no momento do impacto, depois ele fala que quando as torres começaram a desabar. Se você reparar aqui em cima, vou assinalar aqui, não dá para assinalar aqui. Aqui. Diz que a temperatura, essa aqui é a temperatura em que o aço perde 80% da sua força. Então, o especialista acredita que foi quando chegou nessa temperatura que ocorreu o desabamento, tá? Por ter chegado a essa temperatura. Aí o exercício diz o seguinte: de acordo com os textos, do qual
qual foi aproximadamente a temperatura absoluta atingida que se deu o início do desabamento. Fala temperatura absoluta, significa que é na escala Kelvin. Nós temos aqui em cima em Fahrenheit e em Celsius. A gente pode usar um dos dois para fazer a transformação. Tá? A gente vai passar para Kelvin. Se eu usar o 704, fica mais fácil, né? A gente vai usar ele aqui. Deixa eu só colocar aqui o aplicativo novo, separar aqui para a gente poder fazer os cálculos. Assim, fica mais fácil. Bom, nós temos o seguinte, o valor que foi dado ali, deixa eu só pegar de novo aqui, 704,4, colocar aqui, temperatura, opa, vou colocar aqui, temperatura de 704,4 graus Celsius. Então, tem que passar isso aqui para quê? Passar para Kelvin. Temperatura na escala, a temperatura que a gente vai encontrar na escala Kelvin. Ok? Aí, lembrando da equação de transformação, deixa eu só ver se eu consigo apagar aqui. Aí, isso. Lembrando que a equação de transformação é essa daqui. A temperatura na escala Celsius é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 graus. Bom, nós já sabemos que aqui na escala Celsius é 704, então a gente vai colocar aqui 704,4 igual TK menos 273. Passando para cá somando, a gente vai ter 704,4 mais 273, e isso será na escala Kelvin. Então, a temperatura na escala Kelvin é, fazendo a soma aqui, vou fazer uma continha aqui, ó, vamos lá, 273, né, soma, então a gente vai ter aqui, 0,4779, ou seja, 977,4 Kelvin, no caso, transformado em Kelvin. Vou dar uma olhadinha nas alternativas que a gente tem. Olha só, como está falando aproximadamente aqui, então nós temos o valor 977, 977. Ok? Beleza, vamos para a próxima. Questão número 5. Qual é a equação usada para encontrar a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo que não sofre mudança de fase durante o processo? Bom, nós temos duas maneiras de calcular a quantidade de calor de um corpo. Nós temos aquela fórmula que é a equação fundamental da calorimetria, né? Que é essa daqui. E nós temos aquela outra que é essa daqui. Quantidade de calor é a massa vezes a constante de calor latente. Depende da substância, depende também de que mudança de fase que está acontecendo. Deixa eu só assinalar aqui, ó. Essa aqui é uma constante. Opa, peguei a canetinha errada. Amarelo. Essa aqui é a constante de mudança de fase. Aí depende da substância e depende de que mudança está acontecendo. Nós aprendemos que quando nós temos a água, o calor latente de fusão é de 80, e quando é o calor latente de vaporização é 540. Né? E isso aqui, esse daqui é usado, essa segunda fórmula é usada quando você tem mudança de fase. Mudança de fase. Essa daqui é usada quando você tem variação de temperatura. Vou deixar abreviado aqui. Variação de temperatura. Quando você está mudando de fase, você tem, sei lá, gelo derretendo. Você tem gelo a 0 graus, e quando você termina de derreter o gelo, ele continua a 0 graus líquido. Depois, se você continuar colocando calor, aí sim a temperatura sobe. Mas enquanto você tem a mudança de fase, você tem a mesma temperatura, e aí você vai usar a equação de baixo. Quando você não tem mudança de fase,
e ao colocar calor no corpo, ele sobe, ele aumenta a sua temperatura, então você vai usar a equação de cima, essa aqui, certo? Então essa aqui para mudança de fase e a de cima para variação de temperatura. A pergunta é: qual a equação usada para encontrar a quantidade fornecida ou retirada de um corpo que não sofre mudança de fase? Qual das duas que não sofre? É a de cima, né? A de baixo é usada para mudança de fase, está aqui, ó. Então a equação de cima é a correta. Vamos encontrar aqui. Essa aqui não. Essa daqui, MC delta T. Então, essa aqui é a questão correta. Tá? Essa daqui é justamente essa de baixo para mudança de fase. Essa daqui não, né? Capacidade. E, e a última que tem um A aqui que não tem nada a ver, né? Ok? Então é isso. Vamos para a próxima. A questão 6 é igual à anterior, mas ele muda um pouquinho o texto aqui na chamada. Ele diz aqui: qual a fórmula usada para encontrar a quantidade de calor fornecida ou retirada de um corpo durante uma mudança de fase? Durante a mudança de fase. Então, de novo, essa fórmula nós usamos quando você fornece calor para um corpo e ele não muda de fase. E essa fórmula é usada quando você tem fornecimento de calor para um corpo e ele muda de fase, né? Então aqui você tem mudança, mudança de fase, tem mudança de fase, que é essa fórmula de baixo aqui. Então, alternativa terceira aqui. Só isso. Vamos para a próxima. Exercício 7. Um jovem pai coloca 200 litros de água em uma piscina infantil no quintal de sua casa. Verifica que a temperatura é de 20 graus Celsius. Vamos anotar isso aqui. Eu tenho aqui então água, uma massa de água, que ela corresponde a 200 litros. 200 litros de água. Vou assinalar aqui 200 litros. Agora dá uma olhadinha aqui no final que ele já dá uma dica, que é 1 litro. 1 litro de água é 1 quilo de água. Então, se eu tenho 200 litros de água, eu tenho quantos quilos de água? Eu tenho 200 quilos de água. Tá? Então, essa é a massa de água. 200 litros de água, 200 quilos de água. Agora, como a gente trabalha sempre troca de calor em gramas, né, devido à constante, lá o coeficiente capacidade térmica, e então a gente usa muita grama e caloria, né? Então, eu vou deixar aqui o quilograma em gramas. A palavra quilo quer dizer 1000, então nós temos 200 mil gramas. Tá? Então, essa aqui é a massa de água que é colocada ali na piscina infantil. E nós temos também a temperatura inicial. A temperatura inicial dela é de 20 graus Celsius. Ok, continuando o texto ali. Decide então esquentar 5 litros de água até 100 graus. Então ele vai usar uma água fria na piscina e vai esquentar 5 litros até 100 graus. A intenção dele é misturar com a água da piscina para obter uma água mais agradável, né? Está até escrito ali, ó, a intenção, naturalmente, é que seus filhos possam se divertir em uma água um pouco mais quente. Aí diz assim: será que o objetivo desse pai foi satisfeito, a contento? Será que esquenta mesmo a água nessas proporções que são misturadas? Então, isso que a gente vai ver aqui. Eu vou colocar aqui a massa de água quente, colocar para cá. São 5 litros de água, então são 5 quilos de água quente. 5 quilos de água quente é o mesmo que 5.000 gramas, ok? 200 quilogramas são 200 mil gramas, 5 quilogramas são 5.000 gramas. E a temperatura inicial dessa água quente é de 100 graus, ou seja, a água está fervendo. Vai misturar as duas. Então, a gente sabe do exercício ali que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, sempre, né? Tá aqui, ó. Tá sempre é esse valor. E como é água dos dois lados, a água que está na piscina e a água quente que vai ser colocada, então 1 caloria por grama grau Celsius para os dois lados. E a gente vai fazer uma troca de calor aqui. Então eu tenho o calor que é recebido pela água que está na piscina,
somado com o calor que é perdido da água quente, água fervente, né? Igual a zero. Lembra do princípio das trocas de calor, né? O que um recebe, o outro perde. Então a soma dos dois é zero. E aí eu tenho a equação fundamental da calorimetria para os dois lados. mc ΔT mais mc ΔT, tudo isso igual a zero. Então vamos substituir os valores aqui. Primeiro, a água da piscina, 200 mil. 200 mil vezes o calor específico é 1 e a variação de temperatura, nós temos temperatura final menos a temperatura inicial. A temperatura final a gente não sabe, é o que a gente vai encontrar. E a temperatura inicial da água da piscina é de 20 graus Celsius. Fechou aqui? Mais. Agora a massa da água quente. A massa da água quente é 5.000 gramas. O calor específico da água quente é 1 também. E a temperatura final a gente não sabe, porque ela vai se misturar com a água da piscina e os dois terão a mesma temperatura. E a temperatura inicial dessa água é 100 graus. Água fervente, tudo isso igual a zero. Vamos lá, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer 200 mil vezes 1 é 200 mil. E a gente vai fazer uma distributiva aqui, ó. A gente vai fazer aqui, o pessoal chama de chuveirinho, né? Vou fazer o chuveirinho aqui, ó. Então eu vou ter 200 mil vezes TF. E como aqui é negativo, negativo com positivo dá negativo. E vou multiplicar esse 20 pelo 200 mil. Vou fazer 2 vezes 2, que é 4, e vou ver quantos zeros eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 zerinhos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 milhões. Mais, agora aqui, 5.000 vezes 1, 5.000. Fazendo aqui também a distributiva, ó, aqui e aqui, você tem 5.000 TF, menos também, porque aqui no meio, dentro do parênteses é negativo, então você vai pegar os 5.000 e multiplicar por 100. 5.000 vezes 100 é os 5.000 com mais 2 zeros. Então vai ficar isso aqui, 500 mil, igual a zero. Né? Agora o que eu vou fazer? Eu vou juntar o que eu tenho com letra, o que eu tenho com letra eu junto, e o que não tem, que é só número, joga para o lado de lá. Então vamos passar para cá. Vai ficar assim, 200 mil TF menos, aliás, mais, desculpe, deixa eu arrumar aqui, mais 5.000 TF, igual. Agora o que é número eu joguei para o lado de lá. Então ficou 4 milhões, se fica positivo, 4 milhões, e mais, não vai caber aqui na tela, não está cabendo na tela. Deixa eu colocar aqui embaixo. Deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Opa, voltou aqui. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. E colocar assim, caneta preta. Colocar aqui embaixo. Colocar aqui embaixo, ó. 4 milhões mais 500 mil. Assim. Juntando 200 mil TF com 5.000 TF, nós temos 205 mil TF. Temperatura final. E 4 milhões com 500 mil, você tem 4 milhões e 500 mil. Ok? Passando dividindo, você vai ter os 4 milhões e 500 mil dividido por 205 mil. Ok? Então, fazendo essa divisão aqui, vamos lá, cortando 3 zeros, você tem 4.500 dividido por 205. Vamos fazer esse cálculo aqui no cantinho, ver se cabe aqui. 4.500 dividido por 205. Se pegar aqui o 450, cabe em duas vezes. Dá 410, sobra 40. Baixa o zerinho aqui. 400 dá uma vez só. 21
dá 205. Vão sobrar aqui, vamos lá. Esse aqui vai pegar emprestado, vai virar 9. 10 menos 5 é 5. 9 é 1. 195. Vou colocar um zero aqui, vírgula, que deu 21. 1950. Vão caber aqui 7, 8, 9. 9 vezes. 9 vezes dá 9 vezes 5, 45. 4, 18. Né? Já é um número suficiente. Essa resposta aqui já pode ser aproximada. Então, aproximadamente 21,9 graus Celsius. Aí a pergunta é a seguinte: será que subiu mesmo a temperatura? Subiu mesmo a temperatura? Foi suficiente para a água ficar morna? Saiu de 20, tinha 20 aqui em cima, 20, e agora a gente tem 21,9. Diferença muito pouca para justificar você aquecer 5 litros de água para tentar tornar 200 litros de água a 20 graus um pouco mais quente, tá? Então, a gente pode dizer que o objetivo do pai não foi satisfeito a contento. Ok? É isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão é: qual a quantidade de calor necessária para fundir 100 gramas de gelo? Vou anotar aqui. Qual é a quantidade de calor necessária para fundir 100 gramas de gelo? Então, eu tenho uma massa de 100 gramas. 100 gramas. Inicialmente a menos 10. Então, temperatura inicial de menos 10 graus Celsius. O calor específico do gelo é 0,5. Então, o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius. E o calor latente de fusão do gelo é de 80. O calor latente de fusão do gelo é de... Deixa eu só arrumar aqui. Fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Porque nós temos esses valores aqui. Se está a menos 10 graus, primeiro eu tenho que aquecer essa água, vou fornecer calor, vou aquecer ela até ela chegar a 0 graus. Chegando a 0 graus, aí sim vai acontecer a fusão. O gelo vai começar a derreter, que é o que ele está pedindo aqui, ó, para fundir 100 gramas de gelo. Então, primeiro que eu tenho que fazer, eu vou ter que ter um calor, chamado de calor sensível, para aquecer essa água de menos 10 até 0, e depois eu tenho o calor latente, que é o calor para derreter o gelo. Tá? Essa soma vai me dar o calor total. Tá? Essa soma vai me dar o calor total. Repare que aqui não é troca de calor, então não é soma de calor igual a zero. A soma das duas quantidades de calor que o gelo vai receber vai me dar a quantidade total. Tá? Então vamos lá. Se é calor sensível, na primeira fase, eu vou usar MC ΔT. Na segunda parte, eu vou usar ML. Né? A gente chama de Q-macete e o Q-mole, né? Para a gente fazer os cálculos aqui. Isso vai ser a minha quantidade total. Total. Bom, vamos lá então. Eu tenho 100 gramas de gelo. Esse gelo tem um calor específico de 0,5. A temperatura final, que é aqui o ΔT, final menos inicial, a temperatura final vai ser 0, porque primeiro ele vai aquecer de menos 10 até 0, menos, e a temperatura inicial é menos 10. Menos 10. Mais, agora aqui, a massa do corpo continua sendo 100 gramas. Opa, vou apagar isso aqui. 100 gramas. E o calor latente de fusão, está aqui embaixo, é 80. Isso vai me dar, então, o calor total. Bom, vamos lá. Meio vezes 100, ou seja, metade de 100. Metade de 100 é 50. Agora aqui, 0, 0 menos menos 10 é 10. Menos com menos dá mais. 0 mais 10 é 10. Mais 100 vezes 80 é o 80 com mais 2 zeros. 8.000. Isso tudo é o calor total. Vou colocar só um T aqui. Somando, então, já dá para virar de lado aqui. O calor total é 50 vezes 10 é 500 e 8.000, ou seja,
o calor total recebido pelo gelo até ele derreter todo é de 8.500 calorias. Ok? É isso. Então ele recebeu o calor primeiro para aquecer, de menos 10 até zero, que foi esse calor aqui. Esse calor aqui, os 500. 500 é para ele aquecer. E esses 8.000 é para ele derreter. Ok? E no final nós temos então 8.500 calorias, que é o calor total recebido. Vamos para a próxima. Bom, pessoal, vamos agora aqui para o exercício 9. Só baixar ele aqui um pouquinho, para a gente poder ler ele todo. Diz assim: o diagrama mostra a variação de temperatura em função do tempo de um sistema constituído por uma porção de água. Vou assinalar aqui, nós temos água. Cadê? A canetinha preta aqui. Água, 150 gramas de massa. Tá? Então nós temos 150 gramas de água. Inicialmente a 40 graus. Temperatura inicial 40, está aqui, dá para ver no gráfico. Começa com 40 graus. O calor específico da água é igual a 1 caloria por grama. É aquele Czinho, né? C da água, o calor específico da água é 1 caloria por grama graus Celsius. E o calor latente de vaporização, então latente de vaporização é de 540 calorias por grama. Aí diz lá na letra A, quantas calorias a água recebe entre os instantes 3 e 6 minutos? Então, entre os instantes 3, está aqui, 3 e 6 minutos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui primeiro, no gráfico como um todo. A água começa com 40 graus e ao longo do tempo a temperatura vai subindo, até chegar a 100 graus. 100 graus. Depois de 3 minutos, a água chega a 100 graus. Então, levam 3 minutos para a água passar de 40 para 100 graus. Depois fica mais 3 minutos estacionado aqui nessa temperatura, nos 100 graus. Né? De 3 até 6 minutos, ou seja, durante 3 minutos, a água fica com a temperatura de 100 graus. Nesse momento aqui, está parado, a gente sabe que 100 graus é o ponto de fusão da água, né? Então a gente sabe que nesse momento aqui está havendo fusão, não, desculpe, de vaporização. Está acontecendo a vaporização. A água está passando do estado líquido. Vou até colocar aqui líquido para o gasoso. Tá? E esse meio termo aqui é o momento em que está havendo a transformação de líquido para gasoso. Então, essa aqui, inclusive, já é a resposta da letra B. Está dizendo ali, ó, identifique o estado físico do sistema após os 6 minutos. Então, já está aqui. Ó, isso aqui é a resposta da letra B. Já está aqui. Agora, a letra A, ele quer saber quantas calorias a água recebe entre 3 e 6 minutos. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, como é uma mudança de fase, né, ele está estacionado aqui, a temperatura está estacionada, então a gente vai usar aqui a fórmula para mudança de fase, que é o que molha aqui, é o calor latente. Tá? Então vou passar para cá, a quantidade de calor é a massa vezes a constante, vou mudar aqui, massa vezes, de novo, vezes o valor da constante. Tá? Quantidade de calor será primeiro, a massa de água é 150 gramas. E o calor latente de vaporização está aqui, 540. 540. Então, eu tenho 150 gramas de água e 540 a constante. Fazendo a multiplicação, você pode colocar aqui, se você quiser, só o 15 e o 54. 5 vezes 4, 20. 25 com mais 2, 27. Depois nós temos 4 e 5. Somando 0, 11, 8. 810. Mas, como tem mais dois zerinhos aqui, né, que eu deixei de fora, então vai ser, calor será 81000, com mais dois zeros aqui. Então, calorias, isso são 81 mil calorias, ou 81 quilo, colocando no lugar dos três zeros o quilo, caloria. Ok? É a mesma coisa, é a mesma resposta.
beleza? Bom, pessoal, é isso. Então, estão resolvidos os exercícios da lista. Em breve eu vou postar mais atividades para vocês. Façam aí, tá? Depois de alguns dias eu mando a resposta de novo, a gente vai conferindo e vai conversando. Vocês podem mandar dúvidas para mim no WhatsApp. Eu estou disponível praticamente em tempo integral e para tirar dúvidas e também para me dar opinião, o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, tá bom? Fique à vontade. Então, um abraço para vocês e até a próxima.